Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o machismo. Qual é o seu nível de machismo? Seu nível de machismo é aquele que acredita na hipótese de um estupro consentido? É? Você já parou para pensar sobre isso? Se ainda não pensou sobre isso, você precisa assistir essa edição do Triálogo até o final. E ela está começando agora, logo depois dessa vinheta. O machismo está impregnado na cultura brasileira há séculos. Durante muito tempo, ele era mostrado de uma forma mais discreta, de uma forma mais velada, no seio das relações mais íntimas, pessoais, profissionais. Só que hoje não. Hoje, por conta das redes sociais digitais, ele é alçado como um valor moral. Muitas mulheres que tentam se opor a esse valor acabam sendo taxadas de feminazi. O que seria feminazi? Seria um neologismo que une feminista com nazista. Para refletir sobre essa construção histórica do machismo, eu trago aqui 2 advogados, 2 mentes brilhantes, José Eduardo Coelho Dias e Chayane Daltio Figueiredo. Antes da gente começar a trialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse depoimento. Pois 90% das brigas judiciais por guardas e pensão são ganhos por mulheres. De cada 11 mortes por violência, 10 são homens. Homens são apenas 40% nas universidade. Não tem dia internacional, hospitais especializados e muito menos leis que beneficiem apenas por ser homem. O câncer de próstata mata proporcionalmente o mesmo que o de mama, mas adivinhe onde são gastos com prevenção e campanhas. Homens são 80% dos moradores de rua e cometem 90% dos suicídios. O exército é obrigatório, a pena para os homens. Licença maternidade é de 180 dias e pais pegam apenas 5 dias, trabalhando 5 anos a mais para se aposentar e morrem 8 anos antes. Quando o Titanic afundou, 80% dos homens morreram e 80% das mulheres sobreviveram. O feminismo vive brandando por aí que mulheres são apenas 5% nas empresas, mas não falam nada que homens ocupam 95% dos cargos de lixeiro, pedreiro e minas de carvão. O trabalho costuma ser obrigatório e cobrado apenas aos homens. Enfim, homens e mulheres sofrem, mas apenas um lado fica de mimimi. Então, Chayane, como é que chega para você os argumentos desta jovem senhora? Bem, esse vídeo é a prova de que a gente precisa do feminismo mais do que nunca. Porque uma mulher defender o machismo é o que a gente menos quer na vida, né? A mulher, ela tem que ter, desde que ela nasce até quando ela morrer, ela tem que entender que o feminismo não é o contrário do machismo, que o feminismo é importante, que o feminismo traz pra gente um equilíbrio na sociedade. E, sinceramente, eu não tenho nem vontade de comentar esse vídeo, que ele é tão bizarro. Exato, ele em alguns momentos sugere até ser uma peça de humor. Eu achei que fosse, eu fiquei esperando a hora que ela ia terminar, mas aí acabou. Acabou e ela falou aquilo mesmo, né? E o que acontece de fato é que a ideologia ela consegue se consolidar e mostra que está consolidada quando o oprimido começa a professar o valor do opressor, né? Que é exatamente o caso dessa menina. É porque a construção da ideologia como ideologia, ela é praticamente invisível, né? A ideologia vai sendo construída com pequenas artimanhas até se consolidar de uma forma tal que você não tenha mais dúvida do que realmente, de que aquela forma de pensar é a única forma possível. E aí eu não estou falando mais de correto ou incorreto. É a única forma possível, é natural que seja assim, é sagrado, enfim. Pequenas e grandes também, porque a escola ela vai professar esse valor. A religião ela está sustentada em modelo patriarcado também. Não é? Então, a engenharia está toda conspirando para levar esse tipo de comportamento. Em que momento da sua vida você começou a perceber que precisava nadar contra essa corrente? Você consegue Eu acho que foi tardiamente, muito tardiamente. Eu acredito que foi de 5 anos para cá
Eu comecei a me interessar mais por esse tema e comecei a perceber o quanto Quando o machismo... Você estava com 14 anos, mais ou menos. Não, tinha uns 23 anos. Foi quando eu comecei a me inserir no mercado de trabalho. Aí eu comecei a perceber as diferenças até da chefia masculina e da chefia feminina, das vestimentas que eu usava, do comportamento que eu sentia que vinha em retorno para mim. E como eu sou da área do direito ainda, eu acho que maximiza um pouco o machismo ali dentro, porque é uma área que historicamente ela é muito masculina. Como as pessoas começaram a reagir quando elas perceberam essas mudanças de comportamento em você? Que uma coisa, a pessoa está acostumada com você lidando e aceitando a regra do jogo. Na hora que você começou a virar a mesa, qual foi a reação das pessoas? Quando eu comecei a me impor, tanto por redes sociais como por barzinho, qualquer tipo de conversa assim mais informal, as pessoas começaram não discute com ela não, porque ela é feminista, ela vai puxar para outro barco. E aí começou a ter um pouquinho de resistência. Só que hoje em dia eu já vejo que as pessoas gostam do debate. Assim, eu sinto que, por mais que elas não concordem comigo, elas querem debater o assunto. Isso é importante. Só que em ciclos pequenos. Eu não posso generalizar porque, por exemplo, em rede social é impossível um debate equilibrado, né? É muito difícil. As pessoas querem debater sem saber. A Chayane colocou que no direito esse tipo de situação é muito presente, situação do machismo. Você concorda com o argumento dela? Não é totalmente assim, não. Porque hoje a gente vê, por exemplo, que o maior número nos últimos concursos, o maior número de juízas aprovadas do que de juízes. A gente vem percebendo que a cada dia surgem mais desembargadoras nos tribunais superiores. A gente percebeu recentemente a ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal, dando um banho em todos os outros ministros. A gente percebe no STJ, a ministra do STJ, a ministra mais respeitada é a Fátima Nancy Andrighi, que tem as melhores proposições. Então, sim, a gente vem historicamente de um processo em que só o homem tinha voz. Mas essa desconstrução já começou. Então a gente tem percebido um movimento mais igualitário até com relação a essas questões. Você é um especialista em direito de família e também um especialista em famílias, uma vez que você teve várias. Aí eu queria saber o seguinte, você tem quantos filhos? Eu tenho 5. 5. Desses 5, quantos são meninos, quantos são meninas? Eu tenho 2 filhas, as mais velhas são meninas, e tenho 3 meninos. Você percebeu ao longo do processo de formação e educação desses filhos maneiras diferenciadas de gerir a educação de meninos e meninas? Olha, é diferente sim, e eu vou dizer mais, tem que ser diferente, porque são seres diferentes, são demandas biológicas diferentes, são questões que enfrentam dentro da própria sociedade diferente. Então não adianta a gente ignorar que no mundo existe toda uma construção social que torna os dois não só biológica como culturalmente diferentes. Então eu acho que é besteira tentar negar essa realidade. Mas de alguma forma o machismo se esteve na construção, na formação moral desses 5 indivíduos? É aquela história que a gente estava conversando, né? Como a gente participa e é parte de uma ideologia já construída, é possível sim que em alguns momentos a forma de educar tenha sido uma forma eminentemente machista. Agora, eu venho de uma família de grandes mulheres. Então, não vou dizer prevalência, mas assim, eu não sei distinguir na minha formação familiar quem teve mais peso, se foram os homens ou se foram as mulheres. Porque a gente sempre viu, dentro da minha família, uma igualdade muito grande, uma força muito grande, de mulheres muito fortes. Então, fica difícil a gente perceber com a nitidez que, de repente, outras pessoas conseguem perceber. Exato. E no teu caso, você tem irmão? Tenho um irmão e uma irmã, que convivem comigo. Exato. E no seio familiar, na educação de vocês, chegou a perceber esse tratamento diferenciado dentro de casa? Em que momentos? Infelizmente, a própria mãe, às vezes, ela acaba cometendo atos machistas, né? Como, então, por exemplo? Seu irmão pode sair porque ele é homem, você é mulher, você tem que chegar em casa cedo, não vai para aquele lugar que só tem homem, você vai ficar mal falada. Esse tipo de comentário, né?
E hoje em dia... Mas isso não seria uma forma de proteção por conta dessa realidade? Você não veria como uma proteção? Você vê só como um ato de machismo? Não, eu ou vejo como um cuidado excessivo pelo fato da sociedade, de repente... Com certeza, a intenção dela foi me proteger. Absoluta certeza disso. Acontece que o discurso, ele traz um preconceito também. Ele não traz só a proteção. Por quê? A preocupação dela é a minha proteção no primeiro momento. Ah, não vai para aquele lugar porque pode ser perigoso, você pode sofrer uma violência. Em segundo momento minha filha vai ficar mal falada, os vizinhos vão achar o quê, a família vai achar o quê. Então a preocupação com... Os dois, né? Com os dois, acaba sendo, infelizmente. Que é aquela, como a gente colocou no início, todo mundo, homens e mulheres, são bombardeados pela mesma engenharia da informação. E acaba, de alguma forma, inclusive as mulheres, como é o caso do vídeo inicial que a gente mostrou para vocês, sendo atacado, sendo consumido e consumindo essas informações. Mas isso também que ela fala, Fábio, é uma coisa extremamente relevante. A gente percebe que as mulheres acabam tendo um papel muito decisivo na consolidação desse machismo, dessa diferenciação e dessa inferioridade da mulher. A mulher, de repente, se coloca quase que uma síndrome de Estocolmo nessa história, e ela acaba aprisionada numa determinada... Parece que é confortável aquele lugar. Eu vou mostrar no próximo bloco aqui como, de alguma forma, inclusive nos ambientes acadêmicos, o machismo é tratado de forma solene. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o machismo. E como eu havia anunciado no bloco anterior, a gente infelizmente percebe que o machismo é legitimado até nos ambientes acadêmicos. E o pior de tudo, de forma solene. Chamou a mina de rolha de poço, chupeta de vulcão, você tá praticando a exclusão da gorda. Você chama de gostosa, vai ser estuprador. Que tempos são esses? Então assim, ó, pra responder pra Ellen, eu não entendo. Se eu chamar de gorda, eu tô perseguindo? Se me chamarem de gorda, eu sou perseguido? Se eu chamar de gostosa, eu sou perseguido? Eu não vou falar mais nada. Tem uma coisa básica pra você entender isso, respeito e bom senso, né, Tonholi? Eu acho que a gente Você vai me ensinar respeito e bom senso, Se meu? você não aprendeu ainda, acho difícil assim. Quem é professor da USP aqui sou eu, minha querida. E daí? Isso te legitima como ser humano? Claro que me legitima. Claro que me legitima. Ô, louco! Vai. Esse indivíduo que falou, o professor Cláudio Tonholi, ele é um professor da USP, ele tem doutorado em comunicação, é um comentarista da Jovem Pan. O programa dele é o programa mais ouvido de São Paulo pelas manhãs. O programa dele não, o programa em que ele faz parte. Esse programa é retransmitido para o Brasil inteiro, então a informação impacta o Brasil todo de uma forma bem intensa. Chayane, se você estivesse de frente, ele está nessa câmera aqui, olha bem no olho dele. Ele está vindo na sua direção na rua, tá certo? Ele olha para você e fala, gostosa. Você tomaria como um elogio? Jamais. Então Nenhuma fala mulher... Pra ele, fala no olho dele ali, ó. Você é um babaca, primeira coisa que eu falaria. Eu com certeza não ia ficar calada, eu ia ter que me expor ali na hora, porque a gente não aguenta mais. A verdade é essa, a mulher não aguenta mais fio-fio, não aguenta mais buzina, não aguenta mais um boa tarde com o olhar dominador do homem, e nada disso é elogio. Nunca que uma mulher passa na rua, ouve um boa tarde e acha que é um elogio, acha que é uma gentileza. Ela olha e não responde por medo. A mulher, quando anda na rua e vê um homem na frente dela, ela tem medo. Então, quando um homem chama uma mulher de gostosa, ele não está elogiando. Claro, tem casos e casos, tem ambientes e ambientes, mas a gente está falando de uma situação de um estranho na rua abordar uma mulher dessa forma. Isso é inadmissível. Tem um episódio interessante que você narrou em redes sociais, que foi o episódio da Praça do Pedágio. Isso. Como que foi que isso aconteceu? Isso foi o seguinte, eu estava na fila do pedágio, o pedágio estava completamente congestionado, e tinha uma senhora, uma moça, né, não sei nem a idade dela, mas devia ter uns 30 anos, e estava entregando panfletos. Quando ela passou perto do meu carro, um rapaz que estava do meu lado na outra fila foi e mexeu com ela, falou uma gracinha, nem me recordo o que foi, mas foi alguma cantada. E ela ficou calada. Na hora que ela ficou calada, ela foi me entregar o panfleto, eu virei para ela e falei, não se preocupe, ele é um babaca. Aí ela fez aquele sorrisinho bem discreto e falou assim, não, tudo bem, eu ouço isso toda hora. Eu falei, não, tá tudo bem não, ele é um babaca. E comecei a falar mais alto para ele ouvir. E o cara ouviu? Ele ouviu, aí ele
ficou acelerando para tentar ir mais rápido, porque ele começou a ficar constrangido. E eu comecei a falar mais alto mesmo, para que as pessoas em volta vissem que ele foi um babaca. Porque essa atitude ela não pode mais ser tolerada. De maneira nenhuma. Como você percebe um indivíduo colocado nesse lugar de poder, que é o ensino superior, se vê digno e possível de proferir um discurso com esse conteúdo de objetificação da mulher e dentro de um espaço tão privilegiado que é uma rede de comunicação daquele porte? Olha só, porque para mim essa questão não se restringe a subjugar uma mulher. Porque hoje as pessoas perderam muito essa noção de alteridade. As pessoas hoje não têm mais o compromisso com guardar, com respeitar o lugar do outro. Então todo mundo é invadido o tempo inteiro. Para mim, esse tipo de postura é a mesma postura daquele camarada que estaciona o carro em cima da faixa de pedestre ou na vaga reservada a deficiente, diz que é só um pouquinho. Essa falta de compromisso com guardar o lugar do outro, essa falta de respeito, é o que a gente mais tem visto na sociedade. Não seria um cansaço com a retórica da esquerda no Brasil e no mundo, uma vez que as pessoas acreditam que para rechaçar os valores, rechaçar a esquerda enquanto projeto de poder, ela precisa rechaçar os valores que a esquerda professa também? Eu acho muito pequena, eu acho muito rasa essa discussão de esquerda e direita, essa flaflulização da política, como se só o socialismo representasse avanços humanos. Não só, mas eu acredito que existe uma interpretação por uma parte considerável. Muito pequena, acho que eu vejo os fãs do Bolsonaro, por exemplo, que é o mais legítimo representante dessa ala conservadora, que falando assim, precisamos de mais opressão para o país. Isso é um equívoco, né? É evidente que quando você exerce um ponto de liderança, que você tem uma ideia que atrai, você acaba fazendo com que aquela legião, os fãs, os seguidores, né, acabem assumindo todas as suas ideias como válidas. E não é bem assim. O que a gente percebe é que a sociedade está uma sociedade sem limites, é uma sociedade que não está guardando mais o próprio espaço, está sempre querendo invadir o espaço do outro, e isso tem N causas. Isso eu que estou nessa área de família, eu vou atribuir à formação familiar. Como eu estava dizendo para você no outro bloco, se eu cresci num ambiente com grandes mulheres, é evidente que eu tenho uma tendência maior de respeitar as mulheres do que aqueles que são formados num lar onde a mulher é subjugada, onde o pai massacra a mãe, onde a mulher tem um papel secundário. Isso não é assim na minha casa, espero que não seja assim na casa das minhas filhas e, mais do que isso, espero que não seja assim na casa dos meus filhos. Você está entendendo? Que essa é a questão principal. A formação que essas pessoas têm levado para a sociedade, que vem de casa. Deformação. Você, de forma breve, como que você consegue lidar com isso nos seus relacionamentos? Os homens eles conseguem compreender esse novo olhar da mulher sobre a relação, ou eles preferem se distanciar? Eu jamais conseguiria me relacionar com alguém que não conseguisse entender isso. É até um pressuposto para eu me interessar por um homem que ele entenda que o feminismo é importante, que a mulher na sociedade ela tem a voz igual ao homem. E em todos os relacionamentos que eu tive eu fui muito feliz até hoje. Hoje eu estou solteira e não tenho o que reclamar. Eu sempre tive uma pessoa do meu lado que me acompanhava nesse caminho. Então, não partilhando dessa visão de mundo, de sociedade de mulher, mantenham-se afastados. Bloque na hora. Aí, vocês estão alertados aí. A gente vai para uma pausa rápida aqui para a nossa consultora conversar com a gente sobre programação neurolinguística. Eu gostaria que você nos apresentasse a dica de hoje, Luísa. E aí, Fábio? Vamos falar um pouco, então, como tornar uma comunicação mais saudável, mais harmoniosa. Você sabe que o que fica realmente na nossa memória é o que aconteceu de emocional, aquilo que é muito bom ou aquilo que é muito triste. E às vezes o nosso encontro com a pessoa pode virar uma tragédia, se a gente não souber disso. Que tal então, já que o emocional é que fica, criar uma relação com a pessoa e fazer perguntas onde ela possa abrir arquivos de lembranças boas? Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa nesse primeiro contato, você pode perguntar para ela se ela gosta de viajar, qual foi a melhor viagem que você fez?
Ao falar isso, você vai dar um espaço para a pessoa falar dela, e ela gosta de falar sobre a vida dela. E você vai treinar, estar presente, ouvir com carinho essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai linkar um momento bom com a sua pessoa. Você vai fazer parte, naquele momento, de um evento que emocionalmente está sendo muito bom. E isso é uma forma também de você desenvolver o seu carisma. Quando daqui a um tempo pode acontecer dessa pessoa lembrar muito de você como uma pessoa muito agradável. Isso é bom, isso é a base para fazermos negociação, para vender, para fazermos uma reunião ou simplesmente para construir novas amizades. Fica aí a dica, que tal abrir arquivos que possa trazer lembranças boas, agradáveis, saudáveis? Vamos brincar disso essa semana? Obrigado, Luísa. Ótima dica sobre a comunicação. É interessante a gente repensar nosso modelo de comunicação. A gente volta no próximo bloco e apresenta o quadro Melhor de 3. Você vai se surpreender com as respostas. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre o machismo. E agora eu tenho um momento muito especial para vocês, que é o momento Melhor de 3, que começa agora, logo depois dessa vinheta. Então, aqui, quem melhor representa... De tudo que a gente conversou aqui, quem seria a artista que melhor representa esse conjunto de ideias? Na avaliação da gente aqui. Pitty, Clarice Falcão ou MC Ludmilla? Na minha opinião, as três são sensacionais no feminismo. A Pitty, ela tem uma voz muito forte, ela se posiciona, ela se impõe. A Clarice, essa semana, fez um comentário sensacional, se posicionando sobre a Lei Rouanet, falando que ela não... inclusive está na tela esse comentário agora. Então, ela não utiliza a Lei Rouanet, então podem continuar chamando ela de vagabunda, que pelo menos é verdade. É uma forma bem irônica de protestar. E a Ludmilla com as suas músicas e sua imposição até de... E também até mesmo a questão do racismo. Ela tem batido de frente com essa questão. Das três, escolhe uma então para você. A Pitty. Clarice Falcão. Por quê? Porque ela consegue passar o recado dela sem perder aquela doçura, aquela tranquilidade, aquela feminilidade que é tão bacana. Sem dúvida nenhuma. As três, de fato, são bem interessantes. Eu fico com a MC Ludmilla pelo conjunto da obra. Vamos para a próxima aqui. Eu quero saber qual das três Marias são mais importantes para vocês. É a mais importante para a gente, né? Maria do Rosário, Maria da Penha ou Maria do Bairro? Pô, Maria do Bairro marcou minha infância, Fábio. É de muita gente, Não, com certeza é a Maria da Penha. Toda a história de vida com certeza mesmo falar Maria do Bairro. Eu fiz uma defesa tão ampla. Não. Maria da Penha, toda a história, todo o sofrimento que ela teve, a luta dela para mudar a lei e todo o sofrimento de tentar condenar o marido dela, que infelizmente ficou condenado por 2 anos apenas. Então. Maria da Penha, não pelo que aconteceu antes, mas pelo que ela proporcionou para tantas mulheres depois. Sim. Maria do Bairro eu sou. Vamos lá então aqui. Vamos pro próximo aqui. Fio-fio, cantada ou secada? O que tem? Eu dei os 3, não? Mas qual o mais agressivo para você aqui? Fio-fio, cantada ou secada? Eu acho que a secada. O olhar, ele me incomoda bastante. Infelizmente, o olhar, você já pensa na pior coisa. A cantada e o fio-fio, você está vendo a pessoa se expor. Sim. O olhar, você não sabe o que está passando na cabeça dela. Então, a secada, para mim, me incomoda mais. Depois de 13 anos com a dona Cátia, eu acho que eu ia apanhar com qualquer um dos 3. Então, eu prefiro... Vamos pular essa? Pode ser que a esposa vai. Vamos pular. Como já diria o Júnior, né? Vamos pular. Eu vivi para ouvir isso. Então vamos ver qual das três agora. Dilma, Marina ou Marta Suplicy? Entre as 3, a Marina, para mim, é a melhor escolha. É a pessoa que está prometendo mudar algumas coisas no país. Em relação ao feminismo, eu ainda não sei. Não tenho uma opinião muito bem elaborada. Ela tem princípios cristãos assim que é muito fortes. Muito fortes.
Dilma Marina ou Marta Suplicy? Eu não morro de amores por nenhuma das três, mas entre as três eu escolheria a Marina por conta da temperança, dessa tranquilidade que ela tem demonstrado. Sim. Eu, das três aqui, eu fico com a Dilma, que eu ainda acho a menos incoerente das três. Marta Suplicy, o Botox acabou com a vida dela e a mente, as reflexões. A mulher que na década de 80 foi tão importante e depois, 90 em diante, Porque ela era se casada perdeu. com o Eduardo Suplicy. Pode ser. Depois que virou mãe do Supla, se perdeu. Vamos próximo. Agora é um momento mais assim, internacional. Acho que é um momento que requer um pouco mais de referências de cultura geral. E vou até fugir um pouco do assunto para vocês aqui. Desculpa não ter combinado com vocês antes. Não. Qual dos três aqui representa melhor a cultura japonesa? Spectre Man, Jiraiya ou Kim Kataguiri? Tem outra série? Eu já vou protestar porque não tem uma mulher aí nas opções, entendeu? Eu acho que a comunidade nipônica não está bem representada. Mas assim, no que tange a diversidade, o Kim Kataguiri tá aí, catando muitos... Não sei nem do que você está falando. MBL, o Pra menino... você também. O menino da MBL. Nenhum dos três? Você tá falando desse menino? Kim Kataguiri. Tá doido. Suporto ele não. Mas ele tá envolvido em corrupção, tá bom. Sei lá o que é isso. Spectre Man, Jiraiya ou Kim do MBL? Ah, não, né? Esse menino não, né? Não dá. Não tem como, né? Spectre Man, então, Pode que é a nossa ser. geração? Vai. Fechou? Então, Spectre Man. Ó, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo por estar aqui com a gente mais uma vez. Estamos aí. Dividindo conhecimento. Muito obrigado por estrear aqui no Triálogo com um tema tão relevante. E eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. Muito obrigado mesmo. A gente, toda segunda-feira, tem um programa inédito e reprisa ao longo da semana. Se você perdeu esse programa e quer assisti-lo na íntegra, não tem problema. Você vai na página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente fez. Se você quer sugerir um entrevistado, quer sugerir um tema, quer comentar um programa nosso, você vai no Facebook, facebook.com/triálogo na TV. Lá você deixa a sua curtida, que você vai receber sempre as informações sobre os bastidores que constroem cada edição do Triálogo. Eu fico aqui e te encontro ao longo da semana. Segunda-feira, 10h30 da noite, tem sempre uma edição inédita. Um forte abraço e até!